Muito bom dia, meu nome é Luiz Otávio Rocha, eu sou residente do segundo ano de Urologia do Hospital Federal da Lagoa e hoje a gente vai fazer uma breve revisão a respeito de deficiência androgênica masculina. Quando a gente fala em deficiência androgênica masculina, a gente está falando, segundo o guideline europeu, segundo o que a gente encontra no Campbell e no Smith, como hipogonadismo. E a AUA deixa isso bem claro quando ele descreve que ele vai usar como um termo sinônimo para hipogonadismo, que seria uma redução da função testicular, seja ela por uma disfunção hormonal ou por disfunção do próprio órgão. Existe uma redução, então, na produção de andrógenos e ou de espermatozoides. A aula de hoje a gente vai focar mais na questão androgênica, como o próprio título já sugere, e para isso a gente tem que conversar a respeito de hipotálamo, GNRH. O GNRH produzido ali, ele vai ser vai ter a sua ação quando ele é produzido de forma pulsátil, não de forma contínua, e ele vai ter um efeito de feedback negativo quando em presença de hormônios sexuais e de inibina B. Eu vou citar outros componentes, mas principalmente esses conjuntos aqui, a gente vai citar estradiol, testosterona, nesses hormônios sexuais, e a própria inibina B, para fazer esse feedback negativo do controle da adenopófise. O hipotálamo, então, ele estimula a adenopófise, o pituitário anterior, para aumentar a produção de LH, FSH, lembrando que o LH é o que vai estar mais envolvido com os endógenos, enquanto que o FSH vai ter uma maior relação com a produção de espermatozoides. A produção de testosterona normal, segundo o guideline europeu, ele vai ali de 5 a 10. O Campbell coloca uma referência semelhante, sendo que no guideline europeu ele especifica que são 20, vai ter em média ali 25 miligramas de testículos naquela quantidade diária, reservado, por assim dizer, dentro do testículo. Seguindo, então, aqui uma representação do eixo, eu achei essa uma representação um pouco mais completa. O Campbell também tem uma representação própria, entretanto, não desmerecendo de forma nenhuma a representação, mas dividida, ela acaba sendo mais específica, ponto a ponto, mas aqui já dá para ter uma noção. Como eu já havia comentado, o GNRH fazendo ali o estímulo, então, da pituitária, e vai então produzir LH e FSH, e aqui as vias de feedback positivo e negativo, citando novamente ali a questão do LH, agindo nas células de leite para a produção de testosterona e FSH nas células cetólicas para a produção de espermatozoides. Seguindo, então, questão do transporte, e eu quero que vocês fiquem atentos em relação aos números que estão aqui representados. Essas duas figuras foram retiradas do Smith, não que o Campbell não tenha figuras semelhantes, mas essas estão melhor representadas, por isso que eu coloquei aqui. O SHBG, que vai ser ouvido muito, você tem que entender que a testosterona ela tem uma forma livre, entretanto, essa forma livre é a menor de todas, tanto o guideline europeu quanto o Smith, o Campbell vão concordar, mais ou menos essa porcentagem de 1 a 2% de testosterona livre. A gente tem testosterona nas proteínas que são de ligação menor, que tem menor afinidade, albumina, alfa-1, ácido glicoproteína e proteína ligadora de corticosteroide. Então, esse grupo de proteínas que eu coloquei ali, só para ter uma noção, ele vai ficar ali entre 40% e 30%. 30% a 40%, perdão, em quantidade, e é essa testosterona ligada a essas proteínas de baixa afinidade que vai ser a mais biodisponível e a mais importante, que é o que vocês vão enxergar nesse gráfico à direita, que é o testosterona biodisponível. A livre a gente também considera como disponível, mas a gente não considera em tanta importância. Ele tem importância no diagnóstico, eu vou chegar mais à frente nisso, mas aqui só para vocês entenderem. Em relação agora aos números que eu comentei com vocês, o guideline europeu fala em SHBG, que é a de alta afinidade, que tem uma menor capacidade de liberar essa testosterona dos tecidos entre 60% a 70%, enquanto que o Smith fala em 40%. Existe essa incongruência, então, só para a pessoa não se assustar quando encontra isso na literatura, o Campbell está mais em conformidade com o guideline europeu. Então, só reforçando para vocês entenderem, à medida que o paciente vai envelhecendo, isso é esperado da idade, a gente vai ter um aumento desse HBG, é um dos critérios para aumento desse conjunto de proteínas. A gente pode citar também tabagismo, HIV, algumas doenças hepáticas também vão provocar isso, e algumas medicações. A gente cita aí, como a gente encontra bastante no nosso meio, como os anticonvulsivantes. Seguindo em frente. Falando, então,
em diferenciação de hipogonadismo. A hipogonadismo primário, o hipergonadotrófico, é uma disfunção diretamente do testículo, o próprio órgão não vai estar produzindo, a gente vai ter altos valores de LH, mas esse paciente simplesmente não produz, que é exatamente por isso que eu falei, aumento de estímulo central. Nesses pacientes, é o que os pacientes, dependendo dos critérios que eu vou chegar mais à frente, vão se beneficiar de uma reposição de testosterona, que são esses pacientes que a gente acaba tendo que interagir mais no nosso meio. Para não sair ainda na nossa linha de raciocínio, nós temos também o hipogonadismo secundário, acaba que não é tão tratado pelo urologista, mas é importante a gente entender. Hipogonadotrófico, o testículo é capaz de produção, existe uma baixa produção central, e teoricamente, nesses casos, isso é importante, vai ser possível alcançar tanto a produção de testosterona quanto a de fertilidade. Eu vou chegar mais à frente, tendo, quando a gente faz essa reposição de testosterona nos pacientes, você não espera que esse paciente vá se tornar fértil. Você só está repondo hormônio para ter os efeitos desejados em relação a esse paciente. Avaliação diagnóstica da apresentação tardia, que é a apresentação que a gente vai mais focar aqui. O que eu quero dizer com apresentação tardia? Não estou falando de crianças, não estou falando da síndrome mais comum que é a Klinefelter, dos pacientes que já nascem com alterações, eles vão ter uma apresentação bastante florida. Estou falando daquele paciente adulto, que chega no teu consultório de urologista adulto, que vai ter sintomas muitas vezes inespecíficos. Os sintomas eles são leves na maioria das vezes, acaba sendo então de reconhecimento difícil. A gente cita fadiga, fraqueza, os pacientes eles vão relatar isso também, tá? No guideline europeu, falando um paciente que ele tem uma grande fraqueza e não consegue ter um bom desempenho quanto maior que 1 quilômetro de caminhada de corrida. O paciente vai apresentar motivação reduzida em algumas situações, eu estou falando do motivo psicológico mesmo, não apenas para a realização de atividades físicas, mas atividades mentais do seu dia a dia, uma queda da libido, um detalhe importante, e alterações de potência. Lembrar disso no paciente que é refratário, o paciente inicia algum tratamento para disfunção erétil e é refratário e você não fez ainda uma avaliação de testosterona. E como que eu vou avaliar essa testosterona? Primeiro eu vou avaliar a testosterona sérica total. Segundo o guideline, tu não tem uma indicação imediata de fazer a avaliação da SHBG. Custo-benefício SHBG e fazer a avaliação de testosterona livre não são para todos os pacientes. Eu já vou botar ali o guideline, como que a gente faz isso, mas citando números. Testosterona sérica total vai ser uma avaliação em jejum pela manhã, o guideline europeu fala ali no período de 7 às 11 horas da manhã, e com uma confirmação posterior, uma linha de base entre 12 nanomol por litro, ou seria a conversão em 3,5 nanogramas por ml. A gente faz a avaliação da SHBG dependendo do paciente e um cálculo de testosterona livre, sendo que uma linha de base, uma linha boa para a gente ter, é 225 picomol por litro ou 6,5 kg por decilitro. Avaliação de LH para checar e com checagem também de prolactina. Por que checar de prolactina? A gente vai lembrar que a prolactina, em alguns casos, ela tanto reduz a libido e também vai reduzir a produção de hormônios sexuais. Então, às vezes, o teu paciente não tem uma alteração propriamente dita desse eixo, mas a prolactina está fazendo essa alteração. O TSH e os hormônios tiroidianos também podem alterar os valores de SHBG, isso também acaba sendo um detalhe importante, por isso que vocês vão ver em alguns critérios, em algumas rotinas de serviço, fazer também essa avaliação. Seguindo, eu não vou entrar em muitos detalhes por isso, mas é importante saber que isso é um detalhe a ser lembrado. Prolactina, a gente vai lembrar também naqueles pacientes que têm um estímulo mamário, em alguns casos, só pelo estímulo mamário recorrente, isso pode aumentar. Pacientes que têm algum tumor do sistema nervoso central aumenta também a prolactina, então, em determinados casos, pode ser necessário uma ressonância de crânio ou algum outro exame de imagem. E seguindo em frente. Em relação, exatamente o que eu havia comentado, citando o guideline agora para nos dar um direcionamento de como que a gente avalia. A avaliação do paciente em jejum, no período de 7 às 11, né? Fazendo a avaliação de testosterona total, que é o T maiúsculo ali representado, em menor que 12, no colonadismo possível, você vai repetir essa avaliação com avaliação de prolactina, com ou sem SHBG, você vai avaliar também o LH, mantido com níveis de LH elevados, gonadismo primário. Paciente com maior que 12, entretanto, você vai ver que tem um paciente que às vezes ele tem muitos sintomas, ou você está suspeitando que tem alguma coisa errada, o paciente tem a clínica clássica, você pode fazer uma avaliação de testosterona livre, e aí você pode se deparar com esse diagnóstico também. Da mesma forma, um paciente que tem maior que 12, mas um hipogonadismo improvável, você vai também fazer uma avaliação desse paciente com LH, vendo se esse LH está reduzido, você pode encontrar
um hipogonadismo secundário. Seguindo em frente, sempre com aqui no próprio comentário do guideline, a gente vai ter que fazer checagem de drogas, a gente vai ter que fazer checagem de hábitos de vida para prosseguir com a investigação e até tratamento desses pacientes. Testosterona menor que 8, o próprio guideline, ele não coloca isso tão em voga no texto, mas no próprio fluxo, quando ele coloca essa figura, fica mais claro que você já vai para a investigação direta para ver se tem alguma droga, alguma alteração que possa justificar essa modificação no eixo. Fertilidade desejada, aqui tem todos os critérios, dependendo se você quer ou não ter a fertilidade, mas a maioria dos nossos pacientes já vão ter colônia constituída e vão chegar para nós já com idade avançada, com outras alterações, e a gente vai fazer uma reposição de testosterona nesses casos. Em relação ao tratamento, o tratamento, o guideline ele coloca tratamento com reposição, ele coloca como se o tratamento fosse um sinônimo em alguns momentos de reposição de testosterona, mas não é, até porque ele coloca em texto que primeiro a gente tem que fazer mudanças de hábitos de vida, lembrando que síndrome metabólica é também uma das causas de redução de testosterona nesses pacientes, de deficiência androgênica, síndrome metabólica econômica, aumento da relação de estrofadril, o paciente ele vai ter a diabetes tipo 2, lembrando que o diabetes tipo 2 é um fator muito importante para alterar a disponibilidade de testosterona, a produção e disponibilidade de testosterona dos pacientes. E dentre as nossas opções, a gente tem o deconato de testosterona oral, com uma absorção intestinal baixa, disponibilidade, baixa biodisponibilidade. Esse deconato ele vai ser muito dependente da quantidade de lipídios que tu vai ingerir na dieta. Ele tem uma vantagem pela não passagem hepática, então tem uma menor toxicidade para o fígado, mas aí como uma opção de reposição. O cipionato de testosterona IM, são doses fracionadas a cada 2 a 4 semanas, permite um controle um pouco mais fino de se você vai reduzir ou se você vai aumentar a dose. O deconato de testosterona IM tem a questão que a cada 10, 14 semanas tem um pequeno viés, que então se tens a necessidade de abaixar essa quantidade de testosterona, corre o risco de você não ter tanto controle do paciente. Testosterona transdérmica, e o guideline europeu coloca como gel, como uma opção melhor, acaba sendo diário. Ele orienta especificamente o cuidado, porque ele pode ter uma transferência para outra via. Então, o paciente passou em alguma área do corpo, ele vai ter contato com outra pessoa, ele pode acabar transferindo esse gel para outra pessoa e fazendo uma reposição de testosterona acidental em outros. Então, está no próprio guideline que você tenha o cuidado de colocar numa área que não seja exposta, numa área que você não vai ter contato com outros indivíduos. Em relação à biodisponibilidade, um detalhe interessante que a testosterona transdérmica ele acaba sendo rapidamente absorvido. Você pode pensar assim, mas colocou ali no transdérmico, acabou, foi, a dose aumentou e depois ele cai. Não, ele tem uma distribuição no tecido subcutâneo que tem uma boa distribuição, segundo o guideline, entre ali 24, dependendo da dose, até 48 horas para esses pacientes. Um detalhe importante, contraindicações em reposição de testosterona tem que ser avaliado. Câncer de próstata e ou mama não tratadas, principalmente o câncer de próstata estático, que acabou de ser diagnosticado, você não tem nenhuma informação a respeito dele. Eventos cardiovasculares agudos e insuficiência cardíaca congestiva. O infarto do miocárdio, paciente que já teve histórico de infarto, mas está bem tratado, não tem uma complicação no momento, não é uma contraindicação absoluta, é apenas uma avaliação. Agora, insuficiência cardíaca congestiva, sim. Porque quando tu começas a fazer reposição de testosterona, esse paciente invariavelmente vai começar a reter líquidos. Então, tu vai muitas vezes descompensar um quadro do paciente, principalmente o paciente que não está bem cuidado dessa parte cardiológica. Sintomas de trato urinário baixo muito importantes, assim com IPs acima de 19, a gente vai entrar nas próximas aulas e falar a respeito especificamente desse critério. Hematócrito, isso é um detalhe interessante. A testosterona vai acabar aumentando o hematócrito desses pacientes, e é por isso que tem a questão do tromboembolismo venoso aqui embaixo também. Ele aumenta em alguns casos, principalmente hematócrito, o risco cardiovascular, por isso faz sentido, e aí a gente abraça e amarra tudo, faz sentido a relação com o fator do cárdio. Hematócrito acima de 48%, ele é uma contraindicação relativa, ele exige uma avaliação de perto desse paciente, acima de 53%, que o guideline coloca como maior ou igual a 54%, basicamente como sendo uma contraindicação absoluta. Você não pode fazer nesses pacientes. O paciente seu, que você tem um aumento gradativo de hematócrito, ou você reduz a dose de testosterona, você para a medicação, ou você vai ter que fazer uma flebotomia. Isso está colocado no guideline.
Pacientes que desejam fertilidade, contraindicação absoluta. O paciente não vai ser fértil se você começar a repor essa testosterona nele. E o histórico familiar de tromboembolismo, contraindicação também relativa para esses pacientes. Segmento. Como que nós seguimos? Eu comecei a fazer uma reposição, comecei a dar as doses para esse paciente. A indicação é a avaliação em 3 meses. Aí que a gente vai ter uma resposta, pelo menos 3 meses, segundo o guideline, segundo o PMB, para a gente ter uma resposta, a alteração de sintomas, o paciente chegar para ti e dizer, eu tive alguma diferença ou não da minha clínica, vai ser só com esse período. Uma avaliação em 6 a 12 meses, depois da primeira avaliação, isso vai depender de paciente para paciente, se o paciente tem mais comorbidades que não citei previamente, das indicações relativas, se ele teve ou não teve uma boa resposta, se ele já alcançou, se você já alcançou uma dose confortável para ele, você não quer reduzir, você não quer aumentar. E depois que passou esse um ano de segmento, você pode começar agora a seguir ou anualmente ou a cada 18, 24 meses, também dependendo de paciente para paciente. Segundo o guideline, a gente mantém uma testosterona total entre 280 a 873 nanogramos por decilitro, em um valor em nanomole ao lado. E em relação a PSA e hematócrito, os pacientes entre 40 e 70 anos, a gente vai ter que avaliar esses pacientes normalmente. Normalmente, no nosso serviço, pelo menos aqui, do hospital, a gente tem seguido os pacientes até 75 anos, então isso vai ser adaptado de paciente para paciente. O hematócrito, como eu citei previamente, também é um detalhe muito importante. A gente acaba tendo que seguir também isso colocado tanto no guideline europeu quanto no SNIT, a questão de seguir o perfil lipídico e glicêmico desse paciente. Lembrando que a testosterona ele vai causar uma certa resistência à insulina. Esse paciente ele pode ter uma piora do controle glicêmico, apesar de ele ser um hormônio que vai aumentar teoricamente a massa muscular e pode, em alguns casos, a longo prazo, ter um controle melhor dessa parte, à medida que o paciente tem uma tendência a perder a massa gorda e a ganhar massa magra. Mas, claro, a gente sempre tem que seguir. E fomos bem rápidos para tentar terminar, porque eu vou falar de questões mais à frente. Em relação à bibliografia, eu tenho citado durante toda a explicação. O guideline europeu, eu achei ele de mais fácil acesso, então quem quiser revisar acaba sendo uma boa revisão, ele é bem completo. Eu complementei com o Purple aqui em ordem de mais uso. Eu complementei mais com o Purple, o Purple é bem extenso, então ele acaba não sendo uma leitura tão resumida e ele é bem precioso em todos os detalhes, ele vai te aprofundar bastante conhecimento. Smith, ele é um pouco mais superficial, semelhante a EUA, semelhante ao europeu, e a EUA eu complementei mais com informações, ele não acrescentou muito mais coisa em relação ao europeu, tem algumas diferenças que é lá, mas acabei realmente usando mais o guideline europeu. E